O relator da reforma no Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro, do MDB, apresentou 3 sugestões de PECs para propor o fim da reeleição e a ampliação para 5 anos nos mandatos para presidente, governador e prefeito. A ideia é medir a posição dos senadores nas próximas semanas e ver qual modelo encontraria maior consenso entre os parlamentares. Nas redes sociais, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, criticou a iniciativa para acabar com o mecanismo. Ela escreveu, abre aspas, de novo a conversa sobre fim da reeleição para presidente? Qual o sentido disso? Será pelo motivo de que o PT venceu todas que disputou? É positivo o Senado debater reforma eleitoral, mas se é para mudar as regras eleitorais, por que não começar pelo voto em lista partidária nas eleições legislativas? Fecha aspas. Vamos ao nosso debate, começando com Caio Coppola. O fim da reeleição seria uma medida positiva para o país? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, tem uma máxima frequentemente atribuída à ex-premier britânica Margaret Thatcher que ilustra com primor a natureza passageira da autoridade política em um regime democrático. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os piores fiquem no poder para sempre. O principal meio de controle para que esses piores, esses maus, não se perpetuem indefinidamente no poder, óbvio, é o sufrágio, o processo eleitoral. Contudo, atualmente no Brasil, aqueles que detêm o poder, eles se beneficiam de regras e de privilégios que desequilibram as eleições, comprometendo assim a isonomia, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Candidatos à reeleição se valem da máquina pública para ampliar gastos, para distribuir cargos, para aumentar vencimentos, para subsidiar serviços e por aí vai. Não à toa, nas últimas eleições, agora em 2022, dos 20 governadores candidatos à reeleição, 18 foram reeleitos. Ou seja, o índice de reeleitos atingiu 90%. No Congresso também as estatísticas ficam muito favoráveis aos candidatos à reeleição. 38% dos senadores e 61% dos deputados federais em 2022 são parlamentares reeleitos. Mas vejam só que números discrepantes. Segundo uma pesquisa Datafolha bem recente, setembro de 2023, só 9% dos brasileiros confiam muito no Congresso, menos ainda nos partidos. E ainda assim, o povo escolheu os mesmos deputados de sempre para ocupar a Câmara. Como eu disse, são só 39% de renovação. Então, o que os números estão gritando aqui? Se a população não se sente representada, mas mesmo assim a reeleição é a regra, então a vontade do eleitor está sendo manipulada, né, por normas que violam a isonomia do processo eleitoral. Eu listei aqui, a meu ver, as 3 principais vantagens materiais, as principais vantagens que um deputado candidato à reeleição tem em relação a um candidato novato. Então, em primeiro lugar, 42 milhões de reais em emendas parlamentares individuais por ano para irrigar o seu reduto eleitoral, favorecendo aí prefeitos aliados. Segundo, cota para despesas no valor aproximado de 40 mil reais mensais, além daquela verba de gabinete de 118 mil reais por mês para contratar até 25 assessores, e grande parte deles é dedicada, a gente sabe, para mobilização, para comunicação e para marketing político. E terceiro, de acordo com um levantamento da Folha de São Paulo, isso com base aí em dados oficiais do TSE da eleição passada, em média, um candidato à reeleição recebe 7 vezes mais dinheiro público do fundo eleitoral do que o seu concorrente novato. Então está aqui a explicação para a nossa asfixia política que impede a renovação de quadros. Quem está no poder, fica no poder, porque tem aí à sua disposição verbas públicas multimilionárias para favorecer as suas bases e cabos eleitorais, montar grandes equipes, investir pesado em propaganda. É uma concorrência muito desleal e eu diria até antidemocrática, porque, como eu disse, desequilibra a eleição. E se hoje isso é feito com dinheiro público aí de forma legalizada, até pouco tempo, a fonte do esquema era corrupção. Na década passada, quando o PT subverteu a democracia para se perpetuar no poder, grande parte dos recursos expropriados das estatais era utilizada para financiar campanhas de autoridades já eleitas e, assim, manipular o eleitorado. Tanto que, em entrevista ao jornal
Nacional, o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o Petrolão era, aspas, o plano perfeito para o PT se eternizar no poder e que o dinheiro desviado ou recebido pelo PT, aspas, seria suficiente para financiar eleições até 2038, fecha aspas. Ou seja, o Instituto da Reeleição, associado a verbas públicas milionárias, ilícitas ou lícitas, fere a isonomia eleitoral e prejudica a democracia. Mas aqui, só para fechar, eu registro uma ressalva muito importante. Ao contrário do que está em discussão no Congresso, o maior problema não é a reeleição única dos cargos do Executivo, né? Reeleição para prefeito, governador, presidente da República e tal. O maior problema é a reeleição contínua, que só é autorizada para cargos parlamentares. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores podem se candidatar à reeleição sucessivamente. Tanto que na Câmara Federal, estava até comentando aqui com o Zé Eduardo, tem um deputado do Amazonas em seu 9º mandato. Algumas casas legislativas já registraram até o 10º mandato consecutivo. E assim, independentemente da qualidade desses parlamentares, a meu ver, essa concentração de poder é avessa às melhores práticas da democracia. Por isso, embora eu, pessoalmente, não seja contra a reeleição, eu sou contra a reeleição contínua. Minha pergunta agora a José Eduardo Cardoso: o fim da reeleição seria uma medida positiva para o país? Olá, Yuri. Olá, Caio. Eu tenho uma visão de muitos anos na linha da necessidade da reforma política do país. Eu acho que não é só a questão da reeleição que é um problema. Todo o sistema político brasileiro é anacrônico, suas bases estão sedimentadas na Constituição de 67, em muitos dos seus aspectos, não foi reformulada ou não foram reformuladas pela Constituição de 1988. Então, portanto, eu sou favorável, sim, à reforma política, à mudança do sistema eleitoral que gera corrupção, e em todas as situações nós temos visto ao longo do tempo os problemas que esse sistema gera. A sociedade brasileira ainda não se apercebeu disso, mas a reforma política é indispensável, a meu ver. Se me perguntasse qual o sistema que eu acho melhor ou menos ruim, porque não é sistema perfeito, seria o voto distrital misto. Eu, por exemplo, defenderia isso como sistema igual tem a Alemanha. Poderia ter colocar uma série de posições aqui. Mas se nos concentrarmos especificamente na reeleição, eu sempre tive, e não tenho razões para mudar, a posição de ser contrário à reeleição. Sou contrário que as regras eleitorais mudem sem um lapso de tempo para que nós não tenhamos decisões casuísticas. Então, eu sou favorável a este governo? Então impeço a reeleição. Eu sou contra? E não é assim. Eu tenho que ter sempre em mente que, para evitar o casuísmo e se pensar no país, no futuro, mudança das regras eleitorais, sejam elas quais forem, existe um hiato justamente para que as pessoas se acostumem a essa realidade e as decisões não sejam tomadas casuisticamente, tendo em vista uma realidade de momento, mas pensando no que é melhor para o país e para a democracia no futuro. Reeleição, sempre fui contra. Me lembro de ter falado publicamente contra no momento em que Fernando Henrique Cardoso conseguiu articular, digamos assim, uma mudança da Constituição para ser reeleito. Achei isto muito ruim. Sempre fui favorável a que os mandatos fossem maiores. Acho 4 anos muito pouco. Quem já participou de governo sabe que você começa a definir situações e a apreender realidades para gerir a máquina administrativa depois de uns 2 anos. Então você tem um 3º ano efetivamente para implementar políticas e o 4º já é eleição. Eu estenderia para 5 ou 6 anos sem reeleição. Isto para cargos do Executivo, dando-se um tempo para que isto seja colocado. No que se refere ao Legislativo, eu também sou favorável a um limite de eleições. Eu próprio me autolimitei. Eu nunca tive mais que 2 mandatos nos postos que ocupei. Inclusive, tive 2 mandatos de deputado federal e resolvi não disputar mais eleições. Por quê? Eu acho que algumas das questões que o Caio colocou são corretas. Há um desequilíbrio, sim, no processo eleitoral. Nós temos que dar chance a novas lideranças surgirem. E 2 mandatos de 4 anos, por exemplo, seriam absolutamente razoáveis. E acho que isso implicaria numa oxigenação política. Então, em síntese, defendo a reforma política, desde que ela seja feita sempre com um hiato de preservação para evitar o casuísmo e que propostas sejam transformadas no embate político imediato. Defendo esta reforma política e que, no que concerne ao mandato
do Executivo. Acho que, respeitado o hiato, o ideal seria não ter reeleição, com uma ampliação do mandato para 5 ou 6 anos, a discutir-se o que é melhor, e no Legislativo limitar-se a 2 mandatos. Acho que isso traria uma grande oxigenação, uma renovação na política brasileira. Mas só isso não adianta. Há muita coisa a mexer no sistema político brasileiro. Muita coisa. Essa maneira com que nós temos esse sistema político com limitações e distorções no número de deputados que, a meu ver, qualificam situações antidemocráticas, a forma com que são definidos os votos, em que eu tenho milhares de candidatos e eu não tenho uma relação de debate mais próxima, local, com partidos ou com cidadãos que são candidatos, isso é muito ruim, isso é muito perverso. E infelizmente, nós não temos esta possibilidade de discussão permanente e aguda na sociedade brasileira. O que nós fazemos? Quando eu tenho uma situação de corrupção, eu acuso o adversário, eu demonizo o adversário, e depois o outro assume e acontece a mesma coisa. Por que isso acontece? Porque o problema está na causa determinada pelo sistema político brasileiro. Essa que é a questão. A corrupção, talvez ela sempre exista, mas não num grau tão elevado como nós temos no Brasil. O sistema político brasileiro tem que mudar. A reeleição é um dos seus aspectos. Uma outra questão que está colocada neste debate sobre o fim da reeleição no Congresso Nacional, e o próprio senador Marcelo Castro colocou, é de se buscar ou não uma coincidência de todas as eleições. Atualmente, há eleições municipais para prefeito e vereador num ano e 2 anos depois, eleições gerais para presidente, governador, 1 ou 2 vagas de senador, deputado federal e deputado estadual. Na sua opinião, Caio Coppola, juntar todas essas eleições futuramente em 1 ano só de eleições seria benéfico ou poderia trazer problemas para o sistema político brasileiro? Eu estava diante desse novo questionamento aqui no nosso debate, pegando um pouco a carona no que o Zé falou, né, sobre casuísmo, né, ou seja, uma escolha política motivada pela circunstância de momento. Quando nós falarmos aí em impedir a reeleição, né, pode-se alegar que isso é uma questão casuísta, né, do ponto de vista da oposição, querendo que não haja reeleição do atual mandatário. Vamos lembrar que o índice de reeleição para presidente da República hoje no Brasil é 75%. Né? Fernando Henrique foi exitoso, Lula da Silva foi exitoso, Dilma Rousseff foi exitosa, só Jair Bolsonaro que não. Da mesma forma, poderia-se alegar que é casuísmo justamente quando determinado mandatário está no poder, especialmente aqueles que já foram reeleitos, que aí é casuísmo do outro lado, né? Querendo mantê-los 1 ano a mais no cargo, né? Enfim, isso é uma das complicações para a aprovação da reforma política, e aqui eu vou concordar com o doutor Zé Eduardo que certamente, se não for a mais importante, é uma das mais importantes reformas que o nosso país precisa. Agora, sobre a questão da ampliação do mandato, porque aqui existe um ponto de divergência, eu me sinto muito confortável com o mandato de 4 anos e reeleição única, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. E aqui eu me explico. Não tenho nem como questionar, até porque eu não tenho essa vivência, né? O relato que o Zé disse do tempo de aprendizado, de amadurecimento que o cargo público requer. Né? Então, eu estou diante aqui de um quadro do Legislativo, do Executivo, com vasta experiência. Se ele próprio confessa que o trabalho é duro, né, Zé? Imagina para o cidadão comum. Agora, por outro lado, pensando que, né, acho que um dos grandes benefícios da democracia é justamente limitar a concentração de poder e daí o prestígio da pluralidade, daí o prestígio da alternância de poder. Você viabilizando o Instituto da Reeleição, o que ocorre na prática é uma situação praticamente de recall. E eu me explico. Vamos pegar as estatísticas aqui de reeleição, índice de sucesso em reeleição para governo estadual. A gente tem um ponto muito fora da curva, que foi 2022. Então, 20 candidatos saem para a reeleição, 18 se reelegem. A gente tem aqui um índice de 90%. Esse índice eu achei tão alto, Zé, que eu fui procurar a média histórica. E aí eu descobri que a média histórica também é alta, é 71%. O que isso quer dizer? Que a reeleição, nesse caso, ela pode funcionar como um recall, uma reavaliação do eleitor em relação àquele mandatário. Então, eu prefiro um mandato menor,
para poupar a sociedade, por assim dizer, de uma autoridade política que não o representa ou que governou mal, falando em bom português, e isso vale também para presidente da República, né? Se a gente teve aí uma situação de 4 tentativas de reeleição, 3 foram exitosas, também a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio. Então, eu acho que eu discordo totalmente do que está sendo discutido no Congresso Nacional. Eu sou favorável a que haja reeleição, uma reeleição única, consecutiva, para o cargo, para cargos do Executivo, e aí eu concordo com o Zé, a limitação da reeleição contínua nos cargos legislativos, sem ampliação do tamanho do mandato, o que, como o Yuri colocou, joga para a gente um problema gigantesco, né, de sincronia das eleições. Seria uma matemática muito interessante e ia dar bastante pano para a manga. Deixa eu colocar a mesma questão para o Zé Eduardo Cardoso, que já falou ali de extensão de mandato, mas qual seria esse tempo ideal? E, Zé, esta hipótese de se ter uma eleição com todos os mandatos em disputa sendo escolhidos pelo eleitor conjuntamente, desde vereador até presidente da República, se isso pode ser bom, a unificação do calendário, ou se pode dificultar a escolha do eleitor? Bem, é muito difícil você discutir reforma política olhando as árvores sem ver a floresta. Esse é um problema real que nós temos. Eu, por exemplo, tenho uma tendência, sempre tive uma tendência à defesa do parlamentarismo e, mais atualmente, já há alguns anos, há 10 anos, do semipresidencialismo, igual acontece em Portugal e acontece na França. Boa parte dessa discussão acaba ficando um pouco mais mitigado. Mas, olhando a realidade, o Caio coloca um problema de que o mandato mais curto gera um recall. Eu sou favorável ao recall, mas com mandatos mais longos. Ou seja, é perfeitamente possível que eu crie sistemas da população destituir governantes, inclusive parlamentares, exercendo o mecanismo do recall, sem que eu abrevie, através de eleições, isso. Isso é possível, tem que se pensar, tem que se amadurecer e cada vez mais a evolução tecnológica facilita isso. Já já nós vamos poder votar dos nossos celulares. Então, eu posso ter sistemas de consultas populares mais amplas, temáticas, ao mesmo tempo que eu posso fazer dentro de certas condições que não tirem a estabilidade sistêmica e transformem uma luta política permanente à sociedade, o recall. Eu acho que isto é um avanço da democracia. É aquilo que alguns estudiosos chamam de democracia radicalizada, que eu sou um defensor. Então, portanto, eu acho que há que se combinar em qualquer sistema político a mais ampla democracia, a estabilidade estatal, governamental e democrática, com a possibilidade do povo rever situações que o desagradam. Claro que isso nem sempre agradará as pessoas que ocupam postos de comando à direita ou da esquerda. Uma das grandes verdades da história é que as pessoas que ocupam cargos de poder dificilmente votam para mudar as regras que as investiram no poder. Isso para todo mundo, não é da esquerda, direita, etc. Então nós temos que ter atenção para isso, para poder fazer uma discussão bastante aprofundada sobre reforma política. No que concerne a pergunta especificamente, Yuri, eu tenho dúvida, e não é aquela dúvida retórica, não, que eu falo, eu tenho dúvida para questionar. Não, eu tenho dúvida mesmo, se é boa uma eleição unificada ou não é. Por quê? Porque há prós e contras nas duas situações. O pró é, bom, se eu tenho 2 anos, eu vou ter a manifestação permanente de atualização sistêmica e de expressão da vontade popular. Claro, só que se eu tenho um problema, eu estou permanentemente em eleição. E tudo que você faz no exercício do poder é para eleger as pessoas que dão sustentação. Então, eu me elejo o presidente da República, eu tenho 1 ano de governo, 1 ano de não eleição, em termos, porque já naquele final de ano eu vou ter uma eleição para prefeito e eu preciso eleger prefeito para pensar na minha reeleição. Isso é um desastre. O Brasil está sempre em eleição. Isso impede pactos, impede convergências, aumenta a disputa eleitoral em momentos que não precisava ter. Então, se eu tivesse que optar, eu falo que eu tenho dúvida, porque eu acho que a eleição a cada 2 anos ela é boa num aspecto, mas se eu tivesse que optar, eu faria uma eleição nacional unificada, para ter essa experiência histórica que já houve no passado, em relação à estabilidade governamental, que é tão importante, independentemente de quem seja o vencedor do pleito.